Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, capítulo número 2. E a nossa meditação será a partir do versículo de número 18. Vamos à leitura da mensagem que diz o seguinte. Filipenses, capítulo 2, versículo 18 a seguir na meditação. Vamos à leitura da mensagem que diz o seguinte. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, não de ter corrido, nem trabalhado em vão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E ainda que seja oferecido por libação de sacrifício, por libação sobre o sacrifício, e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Elogio de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo junto aos Filipenses. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo os vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco,
Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de todos vós, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Vou repetir este versículo. Porque tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem perto da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Irmãos, vamos já entrar na meditação desta palavra, né? E a partir do versículo de número 18, né? Vou pegar aqui 2 versículos que antecedem o 18, porque faz parte do contexto, dizendo o seguinte: aleluia, Pai, louvado seja Deus. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, logo folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Irmãos, nós vejamos aqui que Paulo, né, ele fala aqui do grande gozo e alegria, né, de que ainda, né, que ele fosse oferecido por sacrifício de libação, né, ou libação sobre o sacrifício, né, ele seria realmente feliz, porque teria valido a pena, né, ser sacrificado por amor às almas, pela obra de Cristo, né? Então, que todo o sacrifício teria valido a pena, né, pela quantidade de almas, né, que ele teria conseguido salvar, ganhar para Cristo na pregação do Evangelho, que é a santa palavra de Deus, que é Cristo Jesus transformado em palavras, né? Então não teria sido em vão, pelo contrário, né? Ele, mesmo assim que ele fosse oferecido por libação em sacrifício, né, ele morreria feliz, né, pela quantidade de almas ganhada para Cristo, né? Então, de modo que o próprio Senhor Jesus afirmou na sua palavra, né, quão grande gozo e alegria nós devemos sentir, né, de sermos maltratados, angustiados, de ser caluniados, de ser de toda sorte de forma, né, nós sermos maltratados, angustiados, prejudicados, né, por amor à santa palavra de Deus, né? O Senhor afirma isto, que maior, mais forte será o nosso galardão no reino dos céus pela obra de Deus, né? E aqui Paulo continua falando a respeito dos irmãos ser fiel à obra de Deus, né? E aqui ele fala sobre o envio de Timóteo, porque Timóteo é o homem, era na época o homem de confiança de Paulo, né? Era aquele homem, aquele braço direito, do qual sendo enviado,
ele iria e cumpriria de forma ampla, geral e restrita tudo aquilo que era o desejo do coração do próprio Paulo, né, de fazer ali pela fidelidade dele à obra de Deus, né? E Timóteo tinha esse quilate todo, né? Ele fala em enviar Timóteo, mas que Timóteo naquele momento não poderia ser enviado, né? Porque ele estava ali ainda cuidando de coisas importantíssimas relacionado às necessidades que ele tinha onde estava, né? Então, mas que ele estaria mandando Epafrodito para que pudesse os irmãos sentir grande gozo e alegria ao ver o querido irmão estar voltando junto deles, né? Que foi enviado deles para Paulo, com Paulo, para suprir as necessidades de Paulo. Eu creio aqui que pela mensagem, para levar suprimentos para Paulo, onde Paulo estava, coisas que Paulo necessitava, coisas que a igreja enviava periodicamente, onde Paulo estivesse, né? E aí, assim, Epafroditos era um deles, foi para lá, e lá ficou doente, esteve à beira da morte, ali na iminência de nem poder voltar junto dos irmãos, dos seus entes queridos, seus familiares, sua parentela toda, né? Mas como ele sarou, e Paulo angustiou-se muito, né? Quando soube que os irmãos souberam que ele estivera doente, né? E aquela situação de que, se não fosse pela misericórdia de Deus, ele não voltaria mais à sua própria casa, né? E Paulo, com isso, estaria muito triste, ou tristeza dobrada, né? Ele expressa aqui tristeza sobre tristeza, porque a primeira maior tristeza dele seria por perder um irmão amado, ali combatente, firme, com todas as forças que ele tinha, ajudando Paulo na obra de Deus, inclusive suprindo a necessidade de mais irmãos que precisavam estar com ele, mas não estavam, né? As igrejas de Cristo acontece muito isso. A gente às vezes está dirigindo uma igreja e a falta de obreiros é muito grande, tem poucos obreiros na igreja, né? É preciso levantar obreiros, né? E muitas vezes a dificuldade para levantar obreiro é muito grande, porque o povo é pouco, o povo que frequenta a igreja às vezes, né? E eu tenho até um querido, amado irmão que eu gosto muito, né? E ele certa vez me mencionou comigo, falou: pastor Israel, eu estava com falta de obreiro na minha igreja, né? E eu mais a minha esposa oramos ao Senhor para que enviasse obreiros para a nossa igreja. E depois, irmãos, aconteceu de o Senhor ter enviado, eu vi que a nossa oração foi errada, né? Nós não deveríamos ter orado para o Senhor enviar obreiros, e sim para levantar obreiro na própria igreja, né? E eu, inclusive, essa situação trouxe para ele, para esse irmão, né, que me contou isso, grande constrangimento. Que obreiros levantados em outras igrejas, que foi enviado para lá, chegou lá, trouxe graves problemas para ele na igreja dele, né? E eu já há muito tempo, desde quando comecei a dirigir, né, o Senhor já me colocou no meu coração esse propósito, esse intento de não pedir ao Senhor que enviasse obreiros para a minha igreja, né? E minha força de expressão, né, a igreja da qual eu estava dirigindo, e ali, porque o Senhor Jesus, certa vez, orando, disse, né, vamos orar ao Senhor da messe, para que envie mais obreiros para a sua messe, né? E então muitas vezes os irmãos confundem essa palavra com o Senhor enviar obreiros para a igreja deles, né? Então nós hoje aqui fisicamente, em nossas igrejas, né, nós não devemos orar para o Senhor enviar obreiros, e sim para o Senhor levantar o obreiro na nossa igreja, porque os obreiros levantados na igreja, né, é como se diz na expressão que eu poderia dizer popular, são pratas da casa. E se é prata da casa, aprende conforme foi ensinado pelo seu pastor. E ali não lhes dá trabalho, né? Faz a obra de Deus com amor, com carinho, com humildade, com simplicidade, da forma que aprendeu, e a obra cresce de forma extraordinária, né? Então, de modo que Paulo passava por essa situação, porque Paulo o tempo todo pregando para gentios, para lugares onde não tinha igreja, e ele abria as igrejas nos lugares por onde ele pregava, passava ali temporadas, 1, 2, 3 semanas, meses, às vezes até anos, passava por ali, e ele abria, né? Mas cadê os obreiros para poder ficar ali quando ele partisse, né? Tinha que ser levantado, e às vezes o tempo era curto, não tinha dado tempo ainda, né? Então os irmãos faziam falta para ele, os obreiros já que vinham já
levantado anteriormente, né? Obreiros traquejados, né? E aí Epafrodito, chegando, indo para lá, ficou lá com Paulo ajudando e foi acometido de uma enfermidade, um problema que aconteceu, né? A palavra não fala o que foi que aconteceu, e ele esteve à beira da morte, né? E Paulo fala disso de forma extremamente aliviada, né? Para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza, ele estaria enviando Epafrodito aos irmãos, para que os irmãos, vendo outra vez, os irmãos se alegrassem, dando ali de forma, glorificando a Deus grandiosamente, porque o irmão voltou e voltou com vida, esteve à beira da morte, teria voltado, né? Mas vamos seguir em frente aqui na meditação, e a palavra continua falando, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Ou seja, tenham vocês também a mesma alegria que eu estou tendo, né? É muito grande o meu gozo de ver Epafrodito voltar a vós, vivo e com saúde. É um dos seus que poderia não ter voltado vivo, esteve à beira da morte, e o Senhor teve dele misericórdia, o Senhor se apiedou dele, mas não somente dele, mas também de mim. E alegrai-vos comigo por isto mesmo, né? Ou seja, pelo mesmo motivo, irmãos, se alegram comigo da mesma forma. Vocês não viram, vocês não contemplaram, mas ficaram sabendo, vocês sentiram, vocês oraram juntos. Então vamos nos alegrar junto agora, por o nosso irmão estar vivo, com saúde e voltando ao seio da sua casa, ao seio da sua família, juntamente com toda a igreja, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Elogio de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo junto aos filipenses. Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que eu também esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Ou seja, Timóteo, uma vez chegando junto aos irmãos, né? Nesse caso aqui, era lá em Filipos, mas poderia ser em outro lugar qualquer, né? E com isto, Paulo teria grande gozo e alegria, porque sabia que as notícias que Timóteo entregaria a ele, seria fidedigna, de toda a confiança, né? Porque Timóteo era sem dúvida o maior homem de confiança de Paulo nesta oportunidade, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Ou seja, Timóteo, uma vez chegando junto aos irmãos, ali onde os irmãos estavam, enviado como mensageiro de Paulo, Timóteo chegava, tomava pé da situação e chamava para si toda a responsabilidade, e ele partia para cima e conseguia resolver os problemas a contento, né? Não tinha meio termo com ele, ele tinha a autoridade de Deus e tinha ali todo o apoio, todo o amparo, toda a confiança, né, do apóstolo Paulo, que era o chefe maior da igreja, não só de Filipos, dos filipenses, mas também por toda a região por onde ele abriu igrejas. Ele era o chefe maior de todos eles. Todos eles temiam Paulo, porque sabia que Paulo, acima de Paulo, junto deles, era somente Deus e mais ninguém. Então, Timóteo chegava e resolvia, fazia o melhor que pudesse ser feito, né? Fazia igual a Paulo ou até melhor, dependendo da situação, porque ele tinha autonomia para fazer, tinha a autoridade que Deus havia lhe dado, e Paulo dava para ele todo o apoio, e tinha ali, como o próprio Jesus disse quando subiu aos céus, né? Eu vou para junto de meu Pai, e tudo que pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Assim é um subordinado que ama e respeita e considera e é fiel ao seu Senhor, né? Ele faz muito mais
do que ele faria se o Senhor estivesse junto, estando ausente. Ele faz muito mais, porque ele sabe que ele será glorificado pelo seu Senhor, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua obediência, pela sua fidelidade, enfim, por dar tudo de si em prol dos seus comandados, né? Porque não são comandados dele, mas é povo do seu Senhor, são funcionários do seu Senhor. Assim somos nós diante de Deus, né? O Senhor nos coloca à frente de um rebanho, né? Então nós queremos, nós precisamos e queremos e nos entregamos a todos de todas as formas, né? Para que aquele povo seja um povo abençoado, um povo feliz, um povo bem conduzido, um povo bem orientado, um povo disciplinado e um povo, sobretudo, alcance a salvação de Deus, porque o Senhor nos entregou esse povo nas nossas mãos para que nós possamos cuidar, né? E nós queremos entregar para o Senhor naquele dia, exatamente para receber o louvor do Senhor, como Ele mesmo afirma na sua palavra, né? Servo bom e fiel, né? Entra para o gozo do teu Senhor. Como foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Todos nós, pastores, dirigentes, né, queremos, que somos genuínos, nós queremos ouvir do Senhor naquele dia esta saudação, né? Então, nesse momento, eu já encerro esta palavra aqui com os irmãos e peço a todos que estejam conosco, nos ouvindo, nos assistindo no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém?